Vocês que aprenderam que o pecado não tem remissão, né, que a pessoa morre pecadora, vos anuncio a Cristo Jesus, o capaz de remir o pecado. E vou além. Sabe essa lei a qual Moisés não tinha capacidade de justificar? E não tinha, amados. A lei mosaica não tem capacidade justificadora, não tem. Ela ainda tem efeito, tá, amados? No que tange a nossa vida social, em comunidade, o que devemos ou não fazer. Amados, é excelente. É excelente. Pra quem não lembra, né? São 500 e... não vou lembrar o nome de cabeça agora. 560, 580, 530, 500 e alguma coisa. Leis. Muitas do que não fazer e muitas do que fazer. São 365, né? Do que não fazer. E o restante do que fazer. Sabe? Isso é excelente. Aplicarmos em nossa vida. Excelente. Isso será para que tenhamos uma vida abundante, próspera, amados. E sim é. E sim é. Mas não salva. Não tem nenhuma coisa escrita na lei de Moisés que nos salva. Não há. Por isso que Paulo torna e reafirma dizer, visto que a lei não tem capacidade justificadora, mas tem Cristo. Este é o único capaz de justificar, de remir o pecado. Para quem continua a leitura, né, vai ver que Paulo discorre muito ainda sobre esse assunto. E a gente segue. Olha quantas vezes Paulo repete que é em Cristo a justificação ou a redenção, só no versículo 16. Visto, homens, que homem nenhum é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto as obras nenhuma carne é justificada. Olha como ele é redundante, né, amados? E nunca é demais repetir isso. Amados, se você não estiver em Cristo, você não vai ser justificado. E a gente tem que repetir isso. Repetir e repetir. Por que é pregação, né? O pastor Ivaldo sempre fazia essa ilustração, né? O prego entrando na madeira. É até entrar na nossa cabecinha, né, amados? E descer pro nosso coração. Este papel do coração eu entendo que é unicamente do Espírito Santo trabalhando em nós. Desde que você queira que isso faça efeito em você, amados. Eu vejo Deus respeitando essa sua vontade, apesar dela te levar para o inferno. Mas da mesma forma, amados, ele tem um poder suficiente para te livrar do inferno. Basta você querer. Basta você crer no nome do seu filho, para assim ter a liberdade. Nós vimos, né, Paulo em Antioquia. Agora olha como ele fala lá em Romanos. Romanos capítulo 1, verso 7. O que é o evangelho? Senão a justificação, amados. Senão a justiça de Deus trabalhada em nós. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de Cristo de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo vive unicamente pela fé. A fé é esta coisa, amados, que nos liga, nos une a Cristo Jesus. Por isso que nós vamos ver lá em Efésios o porquê que nós somos salvos pela graça através da fé. Por que essas duas coisas andam lado a lado? Por que esses dois termos cristãos que nós usamos, a nossa doutrina, eles têm que carregar esse sentido juntos? Porque uma sem o outro, amados, não tem finalidade. Porque se tivéssemos somente a graça, amados, como eu teria acesso a ela? Se não pela fé. Se eu tivesse somente a fé de crer em Deus e Ele não providenciasse a graça através de Jesus Cristo, como que eu seria salvo? As duas coisas são intimamente ligadas, sabe? O propósito do Evangelho é exatamente esse. Justiça. É o que nós vimos. Justiça a todo aquele que crê. Por isso que ele fala do justo vivendo pela fé. Todo aquele que se chega até Cristo através da fé. Olha, interessante, o próximo capítulo de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 11... Olha como Paulo, mais uma vez, torna a dizer sobre a lei e a justificação. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É evidente. Paulo começa a subir o nível teológico da coisa, né? Vamos apertar mais a porca, né? É evidente. Não há nada que está obscuro ou que ainda está encoberto. Você fala, evidente. Está claro que a lei não tem poder justificador. Que a lei não tem poder de nos colocar em Cristo Jesus. Por isso que agora no final do texto ele fala, mas pela lei eu morri para ela própria. Eu tive conhecimento através da palavra que eu morri para a lei. Para que agora essa vida que ainda estou vivendo nessa carne mortal, pelo tempo que o Senhor determinou para mim aqui na terra, eu viva para que Cristo viva através de mim. Logo, essa carne não tem mais efetividade nenhuma, não tem mais, sabe, finalidade nenhuma, essa é a verdade. Nós estamos só aguardando nosso reloginho zerar. Só aguardando. Ou Cristo voltar, o que acontece primeiro. Para que fique evidente que a justificação veio através dele. E não porque eu vim à igreja todos os dias, porque eu cooperei com o mantimento da igreja, porque eu cooperei com a... Não é. É unicamente porque eu crio ou não crio em Jesus Cristo.